11. Com o gato aninhado entre as duas, Harper se esticou no escuro ao lado de René no espaço atrás de 3 fileiras de extintores de incêndio. Ellie e Nick haviam se acomodado debaixo das mangueiras em outro compartimento. Harper tinha o rosto enterrado no pelo do Sr. Truffles, e a cada inspiração podia sentir o cheiro dos últimos 9 meses de sua vida secreta de gato. Umidade, poeira, terra de cemitério, porões e mato alto, praia e cano de escoamento, latão de lixo e dente de leão. O caminhão zumbia e sacolejava. Pela velocidade lenta e todo o balanço, Harper percebeu que eles estavam agora na South Street. Passaram por um buraco, e seus dentes de baixo bateram nos de cima. Antes demorava 5 horas para ir até Machias. Quanto você acha que demora agora? Indigo René Bikesenho. A gente não sabe como vai estar a interestadual. O incêndio no outono passado queimou tudo de Boat by Harbor até a fronteira. Milhares e milhares de hectares. Não sabemos nem se vamos conseguir passar. Se tivermos de andar um pedaço ou a maior parte do caminho, poderíamos levar, bem, um bom tempo. O ronronar do Sr. Truffles ecoava dentro do armário de madeira, um chacoalhar ritmado que fez Harper pensar em alguém tocando vachuarde numa banda música country. Mas se a estrada estiver desimpedida, a gente poderia estar na ilha hoje à noite. Não sabemos quanto tempo demora a triagem, nem com que regularidade eles mandam os barcos para lá. Não seria incrível tomar uma chuveirada de água quente? Que papo de maluca! Daqui a pouco você vai estar sonhando com comida que não seja em lata. Você foi para a cama com ele? Perguntou René, do nada. O caminhão mudou de marcha e começou a acelerar. Eles agora tinham saído da South Street e estavam na Middle Road. A falta de buracos fez Harper perceber que o asfalto sob os pneus era mais novo. Não, respondeu ela. Quero dizer, a gente deitou juntos na cama, mas ficou só abraçado. Por causa das costelas dele. E do braço machucado. Não soube como explicar sobre a outra mulher sempre presente no recinto junto com eles, a que vivia no fogo. E mais recentemente eu tenho estado muito grávida. Acho que vocês vão poder resolver isso quando chegarem à ilha. O caminhão se balançou e chacoalhou. Queria que o Gil e eu tivéssemos feito isso. Queria que tivesse havido um jeito, mas o mais vivia nos espionando, estava sempre no mesmo cômodo com a gente. Sei que o meu visual não é lá grande coisa. Quero dizer, eu sou gorda e tenho quase 50 anos. Mas ele tinha passado muito tempo na prisão, e, René, você é um encanto e super atraente, disse Harper. Teria deixado ele doidinho. René tapou a boca com uma das mãos e não pôde reprimir um calafrio. Os extintores de incêndio chacoalharam e fizeram barulho, retinindo uns contra os outros. Depois de conseguir se controlar outra vez, René perguntou, mas vocês se beijaram? E usaram a palavra que começa com A? Sim. Que bom. Gil nunca me disse a palavra que começa com A, então eu também nunca disse. Não queria dizer e deixar ele se sentindo na obrigação. Agora gostaria de ter dito. Quero dizer, gostaria de ter corrido esse risco. Pouco importa se ele tivesse me dito também. Só queria que tivesse escutado de mim. Ele sabia, falou Harper. O som sob os pneus se modificou, tornou-se mais grave e de algum modo mais oco. Harper pensou que eles poderiam estar agora no viaduto de acesso à I-95. A qualquer minuto, pensou. A qualquer minuto. A qualquer minuto. Quando entrassem na ponte, o barulho se tornaria um rugido metálico e veloz. Não haveria como confundir. O posto de controle ficava após o primeiro terço da travessia. Eu queria ter dito a ele hoje de manhã. Se nos pararem e nos encontrarem, pode ser que eu não tenha essa oportunidade, disse Harper. Sua pulsação se acelerou à medida que o caminhão foi ganhando velocidade. Mas eu amo muito você, René Gilmonton. Você é a pessoa mais atenciosa que eu conheço. Tomara que eu fique igual a você quando crescer. Ah, Harper. Por favor, nunca seja ninguém a não ser você mesma. Você é perfeita assim. A ponte começou a ressoar sob os pneus e o caminhão diminuiu a velocidade. De olhos fechados, Harper pôde visualizá-la. A ponte tinha 6 pistas, 3 na direção sul e 3 na direção norte, separadas por uma ilha de concreto no meio. Antigamente, era possível entrar direto no Maine sem interrupção, mas no outono o governador havia instalado um posto de controle. Haveria algo bloqueando 2 das 3 pistas no sentido norte, viaturas de polícia, ou então um vez, ou uma barreira de concreto. Quantos homens? Quantas armas? Os freios a ar comprimido guincharam. O carro de bombeiro parou-se sacudindo. Ouviu-se um barulho de botas. Ela escutou conversas abafadas seguidas por uma inesperada gargalhada. A de John, pensou. Me conversar. Harper reparou que não estava respirando e se forçou a exalar numa longa e lenta expiração. Posso segurar sua mão? Sir René. Harper estendeu a mão às cegas no escuro e segurou a palma quente e macia de René. A porta na traseira do compartimento se abriu meio centímetro. Harper prendeu a respiração. Pensou, agora. É agora que eles vão olhar aqui dentro. Ela e René se mantiveram totalmente imóveis sob o cobertor no espaço atrás dos extintores. Harper pensou que era simples. Se eles olhassem atrás dos extintores, todo mundo iria morrer. Se não, todos iriam sobreviver aquela manhã. A porta do armário abriu mais meio centímetro, e Harper se perguntou, com certa irritação, por que caralho o sujeito não a escancarava logo de uma vez.
Ai, meu Deus, disse René, que compreendeu uma fração de segundo antes dela. Harper se apoiou nos cotovelos, a pulsação latejava em sua garganta. Não era ninguém abrindo a porta por fora. A porta estava sendo aberta por dentro. O Sr. Truffles espichou a cabeça para fora e observou a claridade da manhã. Moveu os ombros para frente, abriu a porta mais 15 centímetros e saltou para fora. Grato pela carona. Crianças, vou descer aqui. René apertava a mão de Harper com tanta força que seus dedos doíam. Ai, meu Jesus Cristo, sussurrou René. Ai, meu Deus. Harper soltou a mão e se levantou ajoelhada para olhar por cima dos extintores. Viu uma nesga de céu gloriosamente azul que embranquecia ao longe, e a curva cinza da ponte a se curvar para trás de volta em direção ao território de New Hampshire. O acostamento estava cheio de carcaças de carros, até o início da ponte e mais além. Devia haver uns 100 veículos abandonados ali, todos os que tinham tentado furar o bloqueio e não conseguido. Buracos de bala haviam rachado para-brisas, perfurado capos e portas. Vozes chegaram vindas da frente do caminhão. Alguém dizia, está de brincadeira comigo. Qual foi a última vez em que ele foi usado? Com toda delicadeza, Harper levantou um dos extintores e o moveu mais para o lado. O cilindro tilintou baixinho. Não, Harper, sussurrou René, mas ela não iria aceitar uma votação dessa vez. Se o gato aparecesse, iria chamar atenção para a traseira do caminhão. Ela moveu um segundo extintor. Clem. A gente em geral tira ele da garagem todo dia 4 de julho. Molha as crianças com a mangueira, derruba elas no chão, elas acham o máximo. Um lacônico nativo do estado do Maine estava falando mais para a frente do caminhão. Tinha a voz vagamente conhecida. Não achariam tão o máximo assim se a gente usasse a pressão total. Aí, porra, teria uns meninos de 6 anos voando até o alto das árvores. A frase foi recebida por um uivo entrecortado de risos camaradas, meia dúzia de homens, no mínimo. Foi então que Harper atinou quem estava falando. O velho marinheiro de voz arrastada que estava tagarelando era o bombeiro, usando sua voz de Don Leviston. Ela abriu a porta com um empurrão e espichou a cabeça para o dia lá fora. O ar tinha cheiro de rio, um aroma doce e mineral com um quê de levemente podre por baixo. Não havia ninguém na estrada atrás do caminhão. Os guardas estavam em pé junto à cabine. Logo à direita havia uma guarita branca vazia com janelas de acrílico empoeiradas. Um rádio amador montado sobre a bancada de fórmica chiava e cuspia. A sua dianteira está bem avariada. Você bateu em alguma coisa com ela? Quis saber um dos guardas. Já faz uns 2 meses. Passei por cima do que pensei ser uma porra de um buraco. Mas tinha atropelado um Prius com 2 guimbas dentro. Ops. Novas risadas, dessa vez mais altas. O Sr. Truffles ergueu os olhos para Harper da estrada, estreitou-os, então levantou uma das pernas e começou a lamber as bolas peludas. Não estou vendo você na minha lista, disse um dos guardas. Não tinha uma voz hostil, mas tampouco estava exatamente se sacudindo de tanto rir. Estou com uma lista de todos os caminhões autorizados a passar para o norte. Não estou vendo a sua placa. Posso olhar? Pediu o bombeiro. Papéis farfalharam. Harper baixou um dos pés até o asfalto e desceu passando por cima do para-choque. A fila de carcaças baleadas não acabava nunca, e margeava a beira da pista pela ponte afora até onde a vista alcançava. Harper viu um furgão com meia dúzia de buracos de bala no para-brisa afundado. No banco de trás havia uma cadeirinha de criança. Aqui está, disse o bombeiro. Aqui. Este aqui é o meu bebê. Harper pensou que o sotaque dele havia falhado por um instante, e se perguntou se alguém mais teria reparado. Studebaker, 1963? Não sou nenhum especialista, mas este carro de bombeiros não tem cara de ser de 63. Com certeza não. Isto aqui não é um 63. É um 36. Eles inverteram 2 números. E a porra da placa também está errada. A que está anotada aqui deve ser a placa antiga. Ela foi trocada por uma placa de carro de coleção uns 3. Porra, ou será que foram 4? Pelo menos 4 anos atrás. O guarda deu um suspiro. Alguém vai levar um esporro por causa disso. Com certeza, disse o bombeiro. Que se foda. Se alguém precisa se encrencar, que seja eu. Como é que eles vão gritar comigo? Se alguém quiser me descascar, vai ter que ir até o Maine atrás de mim. Me dá essa caneta aqui. Vou anotar a placa certa. Pode fazer isso? Claro. Posso até rubricar. Ei, Clem. Quer que eu pergunte aqui pelo rádio? Perguntou outro guarda. A voz soou jovem, quase esganiçada. Posso resolver isso em 5 minutos com o escritório central. Harper recolheu o Sr. Truffles com as 2 mãos. O gato miou baixinho. Ela começou a dar meia volta em direção ao caminhão de bombeiros, então congelou, com os olhos pregados na guarita vazia. Uma câmera de vídeo montada sob os beirais apontava bem na sua direção. Ela viu a si mesma, um pouco fora de foco, no monitor de TV azulado sobre a bancada dentro da guarita. Ainda estava se encarando boquiaberta no monitor de segurança quando um dos guardas apareceu no quadro ao adentrar o espaço entre ela e a guarita empoeirada. Mal passava de um menino, com cabelos curtos cor de cenoura e um M16 pendurado em um dos ombros. Estava de costas para ela. Se houvesse olhado por cima do ombro, teria dado de cara com ela.
Se olhasse para dentro da guarita, veria sua imagem no monitor. Mas o rapaz não fez nem uma coisa nem outra. Estava olhando em direção à dianteira do carro de bombeiro. Apontou para o capô com um dos polegares. Eu conheço todos os caras do departamento de obras, falou. Eles têm uma lista de todos os veículos aprovados, e tem sempre alguém lá no escritório. Alvin Viple talvez, ou Jacob Grayson. Eles podem nos dizer o que fazer. Harper empurrou o Sr. Truffles para dentro do armário. Levantou o pé com cuidado, esticando a perna o mais alto que conseguiu, e entrou na traseira. Boa ideia. Faça isso, disse o bombeiro, alto. Não, peraí, merda, volta aqui. Vai precisar da sua prancheta para poder informar a placa certa. Harper espiou pela porta do armário, que ainda tinha uma fresta aberta, e viu o rapaz ruivo correr de volta até a frente do caminhão. Um segundo mais tarde, ele já havia trotado para fora do seu campo de visão. Harper fechou a porta de mansinho. Entregou o Sr. Truffles para René e reposicionou os extintores para escondê-las. Tarefa desnecessária, já que ninguém nunca chegou a abrir os compartimentos de trás, e um segundo depois eles recomeçaram a avançar. Harper se deitou. Um músculo pulsava de nervoso em sua perna esquerda. O Sr. Truffles ronronava baixinho. René correu os dedos por entre os pelos no alto de sua cabeça. Sabe de uma coisa, Harper? Perguntou ela baixinho. H.M.? Eu acho que este não é o meu gato. 12. O carro de bombeiro se sacudiu, pareceu rolar de 30 a 50 centímetros para trás, em seguida começou a avançar de modo quase relutante. Os sulcos de metal do asfalto recomeçaram a cantar sob os pneus. Ao longe, Harper escutou o blim-blim da sineta de latão quando o bombeiro tocou seu adiós. O caminhão ganhou velocidade em direção ao norte. Conseguimos, falou René. Ela se levantou apoiada no cotovelo. Acho que estamos seguros. Harper não respondeu. Levantou a cabeça de leve e tornou a batê-la no piso de aço, pensando na câmera. O que foi? Perguntou René. Harper balançou a cabeça. O caminhão seguiu por um tempo. Harper pensou que John devia ter acelerado até 100 ou 110 km por hora. Tinha a sensação de uma viagem rápida, sem sobressaltos. Pensou que, com tempo suficiente, o balanço e o movimento do caminhão e aquela sensação de velocidade talvez a fizessem pegar no sono. 10 minutos depois, porém, ele diminuiu a marcha. O caminhão parou devagarinho, o cascalho estalou sob os pneus e pedrinhas bateram no fundo da carroceria. Quando o bombeiro abriu a porta do armário, Harper já estava ajoelhada. Estamos com problemas, não é? Perguntou ela. Não. Ele tinha um mau hábito. Toda vez que estava mentindo, encarava você bem nos olhos. Vim ver se você queria ir lá na frente comigo. O outro compartimento se abriu e Alice pichou a cabeça para fora e esfregou uma das mãos pela penugem cor-de-mel que já brotava do seu couro cabeludo. Levem o Nick também. Ele está com chulé. Tá bom, então, disse o bombeiro. Não acho que você deveria ter encostado aqui, comentou Harper. Estamos perto demais da fronteira. Preciso alimentar o balde, disse ele. Todos saltaram e começaram a se espreguiçar. Harper pressionou os nós dos dedos contra a base das costas e fez as articulações da coluna estalarem. Uma brisa misturada a um pó de pedra fino soprou seus cabelos para longe da testa. Eles estavam a norte do cabo chamado Cape Nedic, no que antigamente era uma reserva natural. No lado da estrada em que ficava o cabo, ainda era. Pesados carvalhos acenavam com seus galhos, esplêndidos, cheios de folhas verdes novas. Abelhas zumbiam no mato amarelo. O outro lado da estrada era uma paisagem lunar de gravetos calcinados e pedra enegrecida, varrida por lufadas de cinzas. Os restos destruídos das árvores pareciam sombras desenhadas sobre um fundo de fuligem clara. A uns 30 metros da estrada havia uma estrutura de zinco corrugado com as laterais vergadas pela exposição ao calor, tão deformadas que pareciam um desenho de uma casa feito por uma criança de 5 anos. Esses hectares de desolação se estendiam até bem longe, até onde o olhar de Harper conseguia alcançar. Está tudo assim? Perguntou René, fazendo sombra nos olhos com uma das mãos. O estado do Maine? Pelo que ouvi dizer, não. Mas para o norte deve estar bem pior. O bombeiro olhou de volta para a direção de onde eles tinham vindo. Não faço ideia de como podem estar as estradas daqui para frente. A equipe de combate a incêndio que estamos fingindo ser só ia seguir a 95 até York, depois bifurcar e pegar uma rodovia estadual direto até o norte. A gente agora está um pouco depois de York, no grande desconhecido. Harper o seguiu até fora da estrada, para dentro do mato. Ele vasculhou em volta e começou a recolher galhos de árvore velhos e secos. Na orla da mata, de costas para eles, Nick fazia xixi nas samambaias. Eles não vão levar muito tempo para entender que não deveriam ter deixado a gente passar, falou Harper. Não faz mal. Quando se derem conta do erro, imagino que vão ficar de bico fechado e pronto. Afinal, é bem mais fácil transformar eles num exemplo do que nós. Não, eu acho que a gente vai, acho que você não está entendendo bem. Aconteceu uma coisa lá na ponte. Uma cagada. O gato pulou do carro. Fiquei com medo de alguém ver e decidir dar uma geral. Então desci para pegar o gato, e tinha uma câmera na guarita. Eles têm um vídeo que prova que você estava levando gente escondida. Se é que eles um dia vão ver esse vídeo, retrucou ele. Então olhou para trás na sua direção e completou. Eu falei que o gato era um erro.
Será que tem alguma coisa no mundo de que você goste mais do que falar eu falei? Essas eram as palavras preferidas de Jacó. Desagradava-lhe a ideia de John ter qualquer semelhança com Jacó. O simples fato de pensar nisso a fazia querer lhe dar um soco, forte. O bombeiro se virou com sua braçada de madeira de aspecto exaurido e foi abrindo caminho pelo meio do mato para voltar. Eles não vão mandar ninguém atrás da gente, falou, por fim. O New Hampshire está isolado. É um estado policial. Eles não podem mandar ninguém atrás da gente. Não podem correr esse risco. Qualquer um que mandarem pode decidir não voltar. É esse o problema com os estados policiais. Os guardas de prisão também são prisioneiros, e a maioria sabe disso. Mas ele a encarou nos olhos durante todo o tempo em que estava lhe passando o sermão, e foi assim que ela soube que nem ele próprio acreditava. O bombeiro subiu no estribo e começou a enfiar gravetos no balde fumegante. Ainda estava alimentando as chamas quando Nick retornou do meio dos pinheiros. Por que tem um balde cheio de brasas no caminhão? Indagou ele com as mãos. Harper teve de soletrar a explicação. É um souvenir da fogueira preferida dele. Ele tem cocô na cabeça, disse Nick. Às vezes eu esqueço. Olha a boca, rapazinho, se não vou passar sabão nessas suas mãos sujas. Ah, diz Nick para Harper. Entendi. Muito engraçado. Todo mundo gosta de uma boa piada de surdo. Sabe por que Deus fez os puns federem? Para os surdos também poderem aproveitar. Quando eles tornaram a entrar na I-95, o bombeiro se inclinou para fora da janela e tocou a sineta no vazio. 13. Quanto mais para o norte eles subiam, menos pareciam estar andando no planeta Terra. Dunas de cinzas descoradas haviam se formado pela estrada, às vezes tão altas e extensas, verdadeiras ilhas de fuligem clara e aerada, que o mais sensato parecia ser diminuir a velocidade e contorná-las. A paisagem tinha a mesma cor do concreto. Árvores carbonizadas margeavam a pista de um lado e outro, e reluziam com brilho mineral sob um céu que ia ficando progressivamente mais claro e rosado. Nada brotava. Harper ouvirá dizer que ervas daninhas e matos se recuperavam depressa após um incêndio florestal, mas o solo estava enterrado na cinza compactada, uma argila esbranquiçada que não permitia qualquer vestígio de verde. A brisa soprava em rajadas, o pó sujou o para-brisa e o bombeiro ligou o limpador, que espalhou longas listras cinzentas pelo vidro. Depois de eles rodarem uns 20 minutos, Harper viu casas no alto de uma encosta a leste do carro, uma fileira de trailers. Não havia sobrado nada deles. Eram meras cascas negras, com as janelas estouradas e os tetos desabados. Passaram num lampejo, uma linha de caixas de sapatos de alumínio abertas para o céu. Eles agora só estavam indo a uns 30 km por hora, pois o bombeiro era obrigado a serpentear entre ao redor de montes de cinzas e de uma ou outra árvore caída na pista. Passaram por cima de um regato. A água era um coxo de lama cinza. Destroços se deixavam arrastar com relutância pelo líquido imundo. Harper viu um pneu, uma bicicleta retorcida, e o que parecia um porco inchado vestido com macacão de brim cuja carne mal cheirosa e podre estava coberta de moscas. Então viu que não era um porco, e estendeu a mão para tapar os olhos de Nick. Eles saíram da estrada e entraram em Biddeford. A cidade parecia ter sido alvo de um bombardeio. Chaminés pretes se destacavam entre paredes de tijolo desmoronadas. Uma fileira de postes de telefonia calcinados formava uma linha comprida, igualzinha a cruzes à espera do sacrifício. O centro médico do sul do Maine se erguia acima de tudo, uma pilha de blocos cor de obsidiana de cujo interior ainda saía fumaça. Biddeford era um império de ruínas. Na língua dos sinais, Nick perguntou, você acha que a maioria das pessoas que morava aqui conseguiu escapar? Sim, respondeu Harper. A maioria escapou. Era mais fácil contar uma mentira com as mãos do que quando você de fato era obrigado a dizer alguma coisa. Eles deixaram Biddeford para trás. Pensei que fossemos ver refugiados, disse Harper. O patrulha. À medida que subirmos para o norte, desconfio que a fumaça vai se intensificar, além de outras toxinas no ar. Sem falar nessa cinza toda. O ar pode ficar venenoso bem depressa. Não para a gente, claro. Acho que a escama do dragão em nossos pulmões vai nos proteger. Mas para os normais. Ele abriu um sorriso fraco. A humanidade pode estar de saída, mas nós vamos ter a sorte de fazer parte do que quer que esteja por vir. Uau, fez Harper, olhando para a terra arrasada. Olha só quanta sorte. Os mansos herdarão a terra. Não que alguém queira o que sobrou dela. O bombeiro ligou o rádio na FM e foi girando dial por uma névoa de estática, passando por vozes abafadas e distantes, um coro de meninos cantando uma nota aguda numa catedral cheia de ecos, e então, no meio do chiado, o som de um riff de baixo animado, quase gaiato, e um homem gemendo que sua gata estava decidida a run away, fugir, fugir. O sinal estava fraco e vinha misturado com chiados e estalos enlouquecedores, mas o bombeiro se inclinou para a frente e ficou escutando com os olhos arregalados, então olhou para Harper. Ela o encarou de volta e fez que sim com a cabeça. Estou mesmo ouvindo o que acho que estou ouvindo? Perguntou o bombeiro. Com certeza está me parecendo o English Beat, respondeu Harper. Continue dirigindo, Sr. Rookwood. Nosso futuro nos espera. Mais cedo ou mais tarde vamos chegar lá. Quem teria pensado que o futuro soaria tão parecido com o passado? Perguntou ele. 14, uns 3 quilômetros ao norte de Biddeford, o bombeiro tirou o pé do acelerador e o caminhão começou a perder velocidade.
Para ser justo, tivemos quase 65 quilômetros de caminho livre, mais do que eu esperava, disse ele. Uma carreta de 9 eixos estava parada na diagonal nas pistas direção norte. Assim como tudo que eles tinham visto na última hora, uma bomba parecia ter explodido perto dela. A cabine era uma casca assada e queimada até a carcaça. O container na traseira estava preto de fuligem, mas em meio à sujeira Harper pôde distinguir mal e mal a palavra Walmart. Acima do logo da empresa, alguém havia limpado o pó e escrito um recado em color jet com letras vermelhas foscas. Portland já era estrada, acabou, não tem como passar saudável. Procure Deck Hawkins em Proud's Neck infectados, serão fuzilados sumariamente, que Deus nos perdoe, que Deus salve vocês. O bombeiro abriu a porta e pisou no estribo. Eu tenho uma corrente de reboque. Talvez consiga tirar essa carreta daí. Não parece que a gente vá precisar de muito espaço para passar. Talvez seja bom alimentar o balde enquanto estamos parados. Nick foi atrás de Harper quando ela deu a volta até a traseira do caminhão para ver como estavam Ellie e René. Ellie já estava na estrada, com os braços erguidos, ajudando René a passar por cima do para-choque. René estava quase tão cinza quanto a paisagem. Com um dos braços, apertava o gato contra o peito. Oi aí, mulher? Como está segurando as pontas? Perguntou Harper. Você não vai ouvir nenhuma reclamação da minha boca, respondeu ela. Não mesmo, disse Ellie. E lá dá para ouvir alguma coisa com esse gato miando. Nosso pequeno carona decidiu que não gosta de viajar na terceira classe, falou René. Então ele pode ir na frente, sugeriu Harper. E você pode ir com ele. Mesmo com um ar abatido e cansado, René sorriu ao ouvir isso. Não pensa. Não tem como você ir atrás, disse Ellie. Se a gente passar por um buraco daqueles fundos, seu bebê provavelmente vai sair voando para fora. Parto projeto. René empalideceu. Que imagem linda, não é? Quem quer comer? Perguntou Ellie, estendendo a mão para um dos compartimentos de trás para pegar a sacola de compras. Harper levou uma lata de pêssegos e uma colher de plástico até a frente do caminhão, pensando que John iria querer dividir com ela. Encontrou em pé sobre o capô da grande carreta de 9 eixos, protegendo os olhos com uma das mãos e encarando a rodovia à frente. Que tal a situação lá na frente? Perguntou ela. Ele se sentou e desceu do capô. Nada boa. Tem pedaços grandes da estrada faltando, e dá para ver uma árvore absolutamente imensa no meio da pista a menos de 1 quilômetro daqui. Além do mais, está tudo fumegando ainda. Que loucura! Quanto tempo tem esse incêndio? 8 meses? 9. E não vai acabar enquanto ainda tiver alguma coisa para queimar. Toda essa cinza é um cobertor de proteção para as brasas que estão por baixo. Ele havia despido o casaco de borracha e usava apenas uma camiseta manchada. Era meio-dia, o calor reverberava do asfalto. Vamos seguir até não dar mais para passar. Aí podemos largar o carro e continuar a pé. Ele encarou sua barriga por alguns instantes. Não vou mentir para você. Vai estar calor, e pode ser que a gente passe dias andando. Ela havia tentado não se permitir ter fantasia sobre chegar à Ilha da Marta aqui naquela noite mesmo, tentado não imaginar uma cama feita com lençóis limpos, um chuveiro quente ou cheiro de sabonete, mas não conseguirá se conter de todo. Ficou desanimada ao escutar que seria mais demorado e mais difícil chegar lá do que esperava, do que todos eles esperavam. No mesmo instante em que registrou a própria decepção, contudo, resolveu deixá-la de lado. Eles estavam a caminho, e tinham saído de New Hampshire. Isso bastava por aquele dia. Como assim? Falou. Você acha que eu sou a primeira grávida que já teve de andar? Toma. Come pêssego. Assim vai ter alguma coisa para fazer com essa sua boca além de discursos pessimistas e previsões sombrias. Sabia que você é sexy à beça até a hora em que começa a falar? Aí vira um idiota colossal. Ele abriu a boca para uma colherada de plástico de pêssego. Ela arrematou a colherada com um beijo demorado com gosto de xarope dourado. Quando se afastou dele, o bombeiro estava sorrindo. Em pé numa fila atrás deles, Nick, René e Ellie começaram a aplaudir. Harper lhes mostrou o dedo do meio e tornou a beijá-lo. John e Ellie prenderam a corrente no engate na dianteira do carro de bombeiro e levaram a outra ponta até a carreta. Enquanto estavam prendendo a corrente à traseira da jamanta, Harper deu uma espiada dentro do imenso container da Walmart. O interior recendia a metal e cabelo queimado, mas havia uma pilha de paletes de madeira encostada na parede de trás. Ela arrastou um deles até o lado de fora para ver se conseguia quebrá-lo e pôr os pedaços no balde de brasas. René lhe trouxe um pé de cabra e um machado. Harper apoiou o palete na mureta esbranquiçada pelo fogo do acostamento e começou a desferir machadadas. Pedaços de madeira racharam e saíram voando. À luz forte da tarde, René observou com os olhos semicerrados o balde soldado atrás da cabine. Eu ando querendo perguntar. Começou. Provavelmente é melhor não. Tá. Harper levou uma braçada de pedaços de madeira até o caminhão, subiu no estribo e olhou dentro do balde. As brasas pulsavam. Foi pondo os pedaços de madeira um a um. Ao entrar no balde, cada pedaço pegava fogo com um sibilo tremeluzente de chama branca. Ela pôs uns 4 ou 5, então parou, segurando um pedaço acima do balde enquanto tentava decidir onde posicioná-lo.
Uma flâmula vermelha e deformada de chamas no formato da mão de uma criança se esticou para cima e segurou a madeira. Harper a soltou com um grito débil e pulou para fora do estribo. Sensual as pernas fracas e bambas. René a segurou pelo cotovelo para firmá-la. Já ouvi falar em línguas de fogo, comentou a mulher mais velha, suave. Mas braços nunca. Harper balançou a cabeça. Não conseguia encontrar a própria voz. O bombeiro bateu com força à porta do motorista e engatou a ré do carro de bombeiro. A corrente. Se esticou com um estalo. Os pneus do carro de bombeiro giraram, soltaram fumaça, aderiram ao asfalto. E arrastaram a traseira da carreta de 9 eixos para o lado com um guinchar de metal. Quando a jamanta saiu da frente, Harper pôde ver pela primeira vez a estrada mais adiante. Minos. De 7 metros depois da carreta, uma cratera do tamanho de um carro compacto havia engolido uma das pistas. Pouco depois disso havia outra cratera, só que na pista de ultrapassagem. Quase 1 quilômetro. Mais à frente, ela viu uma imensa árvore bloqueando a interestadual, um imenso lariço que havia sido de alguma forma cristalizado pelo fogo. Parecia feito de açúcar queimado. A estrada era comprida e reta, e uma distorção provocada pelo calor subia das ruínas amolecidas e deformadas do asfalto. Vamos ter que ir bem devagar daqui em diante, disse o bombeiro. Nisso ele estava errado.